Olá, meu nome é Ângela Lianati, você está no meu canal Sobreviver. Seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre aqueles momentos em que são deflagradas crises de ansiedade e como que essas crises elas podem representar grandes dificuldades porque a gente não sabe o que fazer, tanto com a gente mesmo quanto com as outras pessoas. Então esse vídeo pretende lhe ajudar a se comportar diante delas. Porque quando a gente se depara com algumas situações de estresse, nós vamos demonstrar alguns sinais naturais de resposta. Alguns hormônios, como por exemplo a adrenalina e o cortisol, eles são liberados pelo nosso organismo e o nosso corpo, em virtude da atenção, ele fica de prontidão para solucionar aquele problema. Então a nossa mente ela entra no estado de alerta, acompanhando e coordenando as medidas necessárias, e tudo isso, gente, em questão de segundos. E por mais que seja um processo biológico, a ansiedade ela só deve surgir em condições extremadas, na qual torna-se essencial para a nossa sobrevivência ou, no caso, também para o alívio imediato daquele elemento estressante. Bom, quando essa ansiedade ela torna-se um quadro fixo do nosso cotidiano, em nome de uma solução, é capaz de se transformar também numa grande aflição. Então é comum que a gente se sinta ansioso diante de algumas situações cotidianas que têm grandes significados na nossa vida. Por exemplo, uma entrevista de emprego, a expectativa daquela viagem, aquela viagem importante que a gente está esperando. Porém, quando começa a atrapalhar a nossa rotina, o entendimento é que o distúrbio da ansiedade pode se agravar ou gerar complicações ainda mais graves. Então, nesse contexto, é fundamental que algumas dúvidas a respeito do transtorno sejam solucionadas, sejam esclarecidas. Por exemplo, em que condições, quais são as condições que podem ser propícias para o surgimento da crise de ansiedade, quais são as reações e quais são as medidas que devem ser adotadas em momentos de crise. Bom, inúmeras situações podem ser responsáveis pelo surgimento de uma crise de ansiedade. Os cenários, eles podem ser divididos basicamente em duas categorias. E isso por conta da diferente natureza do estresse que se origina. Então, são elas: o estresse agudo grave e o estresse crônico. O estresse agudo grave, ele pode ser identificado em casos como, por exemplo, a perda de um filho, um assalto à mão armada e nas situações de emergência, de urgência, de tensão imediata. Já o crônico, ele pode se originar a partir de fatores de leve e moderada intensidade. Por exemplo, uma rotina abusiva de trabalho, repleta de compromissos, de tensões e que se mantém de forma continuada, apesar de inicialmente não oferecer grandes complicações. Bom, é muito importante salientar que essas manifestações, elas ocorrem em via de regra e elas não devem ser utilizadas para um processo de autodiagnóstico. É de extrema relevância contar com o acompanhamento de um psicólogo, de um psiquiatra, que são os profissionais capazes de apontar as causas e os tratamentos adequados para a sua ansiedade. Então a gente não pode generalizar sobre quais eventos específicos vão despertar crises de ansiedade na gente ou nas pessoas, pois a gente precisa entender de uma forma individualizada a estrutura da personalidade e a rotina para que a gente possa identificar os motivos estressores e também poder efetivamente nos ajudar e ajudar as pessoas. Então, seja como for, em ambos os casos, a psique e o corpo costumam manifestar sinais avisando ao indivíduo que algo muito errado está acontecendo. Os sintomas físicos mais recorrentes são tremores,
dores de barrigas, diarreias, palpitações, alteração na respiração, a sensação de fraqueza e sudorese. E já os sinais psicológicos, eles vão se apresentar ao indivíduo como irritabilidade, uma sensação forte de que algo muito ruim vai acontecer, aqueles exageros em preocupações e medos. Então, dessa forma, caso você note algum desses fatores, é muito importante procurar um médico especialista em busca de ajuda. E por mais que as soluções que são mais fortemente recomendadas para prevenir as crises envolvam a procura de especialistas da psicologia e psiquiatria, é possível também que seja agregado algum tratamento com medicamentos. E também existem algumas medidas que podem ser sugeridas num contexto de urgência. Vamos entender. Caso uma pessoa tenha condições de manter o controle durante a sua crise de ansiedade, o indicado é parar o que está fazendo, ir para um lugar isolado, tentar controlar a sua respiração e tentar mudar o foco do seu pensamento. E iniciar um diálogo consigo mesmo a respeito da natureza daquela crise. Assim, você consegue manter a calma e tentar entrar em contato com a realidade. Então, nesse contexto, também é um ponto adicional valioso. Precisamos do auxílio de todo mundo que está no entorno do ansioso. Quando a gente fala do transtorno de ansiedade, é importante destacar a consciência das demais pessoas. Então, vamos pensar que se você encontrar alguém em um descontrole emocional, seja chorando, numa crise nervosa ou perdendo o controle por qualquer motivo, por favor, não vire as costas. Você deve tentar conversar com paciência, tentar acalmar essa pessoa, ouça a pessoa sem julgamentos e, em casos mais extremos, você deve chamar a emergência. Bom, então, em momentos de urgência, primeiro, deve interromper a atividade, procure um local tranquilo, acalme-se, tenta respirar fundo, tenta identificar o que causou aquela crise e tenta mudar o foco do seu pensamento. Uma outra medida que pode ser abordada para o combate do quadro de ansiedade é o desenvolvimento de uma rotina equilibrada, sem excessos e atividades saudáveis. Então, nós temos 4 processos interconectados na nossa vida: as emoções, os pensamentos, comportamento e os processos fisiológicos. E todos eles juntos, eles podem reduzir esse descontrole emocional de forma eficaz. Então, para isso, diversos exercícios podem ser adotados, como, por exemplo, desenvolver treinos de respiração com o objetivo de relaxamento, ter bons hábitos de sono, higienizar o quarto para dormir, tomar cuidado com a nossa alimentação e buscar sempre alimentos com substâncias saudáveis e leves, aprimorar o hábito também de escrever todas as preocupações em um papel ou uma agenda, que essa atitude pode ajudar a liberar da mente todas as nossas preocupações. Também a gente deve manter uma rotina organizada e valorizar as nossas próprias atitudes e buscar evoluir a nossa autoconfiança. Direcionar também o tempo e qualidade das atividades para o lazer e hobby e também praticar exercícios físicos. Por hoje é só. Eu espero que eu tenha ajudado. Muito obrigada. Até a próxima, gente. Tchau.